Você que tem a sua Bíblia, abra conosco no livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 9. O tema é desafios. Desafios está no plural. Existem muitos desafios que nós enfrentamos no dia a dia das nossas vidas. Amém? Todos acharam o texto? Todos acharam? Amém? Preste atenção no que Deus falou com Josué após a morte de Moisés. Ele enfrentou um dos seus maiores desafios. E quando ele foi chamado para dar continuidade naquilo que Deus havia determinado quando a nação saiu do Egito, ele sentiu medo. Então vamos ler. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu vou citar aqui alguns desafios que talvez vai encaixar no que você está vivenciando. Primeiro desafio. Enfrentamos desafios familiares. O maior desafio que todos nós estamos enfrentando. Segundo, desafios na área da saúde. Se eu perguntar aqui, a maioria dos irmãos vão falar que está enfrentando um momento de desafio na saúde. Terceiro, o desafio financeiro. Muitos estão vivenciando uma das maiores crises financeiras no tempo atual do governo em qual nós estamos vivenciando. Outro desafio, o desafio ministerial. Muitos estão abandonando a sua fé pelos prazeres que o mundo tem oferecido. Desafios conjugal. Muitos casais estão vivendo momentos difíceis a ponto de se separar. Outros desafios. Desafios paternos, onde filhos perderam o respeito pelo pai. E muitos filhos se levantam com afronta e não aceitam aquilo que o pai ou a mãe o orienta. Semana passada, eu assisti um vídeo que o filho matou a mãe porque a mãe falou com ele assim: você não vai sair. Ele simplesmente tirou a vida da sua mãe. É o desafio que muitas famílias estão vivenciando. Os filhos perderam completamente
o respeito pelos pais. Eu vi uma série que está passando na televisão, e o dia que eu assisti, 2 filhos que se levantaram contra o seu pai. Deus o matou com um infarto fulminante. O outro, pela soberba, para não dar continuidade à sua geração ou à sua descendência, morreu pelo seu próprio ego. É o que está acontecendo hoje. Este é o maior desafio que muitos lá de cristãos estão vivenciando. Às vezes, o nosso confronto não está sendo com Satanás. Às vezes, o maior confronto que eu e você estamos tendo é dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa própria família. E Josué recebe um desafio após Deus ter recolhido Moisés. Por que Moisés foi escolhido para ser o libertador? Porque Israel vivencia a maior temporada de escravidão de toda a época daquela nação. E muitos homens e mulheres que Deus levantavam, orava a Deus para Deus levantar um libertador, levantar um homem de coragem para vencer os desafios. O que Deus fez? Deus permitiu o nascimento de Moisés. Mas eu quero que você preste atenção. Até para nascer, enfrentamos desafios. Se eu perguntar para você aqui nesta noite, quando a sua mãe estava gerando você no ventre materno, muitas mães aqui tiveram a sua vida em risco para dar à luz ao filho ou à filha. Desafios que a vida propõe a mim e a você, que não temos como evitá-los. Uns desafios nós procuramos com as nossas próprias mãos, mas outros desafios é pelo propósito de Deus. Então vamos lá. Desafios são situações que testam a fé, a perseverança das pessoas. Eles podem surgir diversas formas, como dificuldades pessoais. Se eu fazer aqui um balanço, mandar fazer uma fila aqui e perguntar para cada um dos irmãos, cada um vai ter a sua dificuldade pessoal. Tem muitas coisas que eu e você estamos enfrentando que nós não procuramos. Mas, pelo propósito de Deus, elas foram surgindo através de quem? Do nosso adversário, que não quer que eu e você conhecemos quem é Deus e porque Deus nos escolheu. Crises,
de fé. É o que está afetando mais a igreja hoje. A crise de fé. A igreja está perdendo a fé. A igreja está perdendo o respeito. A igreja está perdendo o temor. A igreja está perdendo a reverência. E quando nós enfrentamos a crise da fé, temos que acionar em nós o sinal de alerta. Porque a qualquer momento nós podemos estar fora do projeto e do propósito de Deus, a qual Ele constituiu através do sacrifício de Jesus. Ou questões morais. Essa aqui nós vivenciamos muito no dia a dia. Hoje eu vi uma coisa que aconteceu hoje no Rio de Janeiro. As pessoas estão lutando pelo seu direito moral. As pessoas, muitas das vezes, causam calúnia a mim, a seu respeito, por palavras, questões morais, e querem tirar isso de mim e de você, porque tirando a nossa moral, nós se tornamos um nada. Tentaram fazer isso com Jesus, porque simplesmente Ele veio ensinar a verdade, confrontar os desafios que a vida nos propôs e pelas escolhas que tomamos. E Jesus veio nos ensinar a vencer esses desafios. Como enfrentar desafios? Primeiro, planejar para enfrentarmos, mesmo não sabendo o que acontecerá no futuro. Quando Adão e Eva erraram diante de Deus, eles não imaginavam a consequência futura. Vou te dar a primeira consequência que já afetou a moral pelos dois primeiros filhos, Caim e Abel. Você já vê o desafio moral. Por que moral? Porque um procurou fazer o melhor para agradar a Deus, e o outro agiu como se Deus não tivesse nenhuma importância. É o que está acontecendo hoje. Muitos líderes estão preocupados em ensinar a igreja o caminho certo, mas outros não estão preocupados com a salvação da igreja. Muitos não pregam mais sobre o arrebatamento, sobre que Jesus vai voltar, que Deus vai fazer justiça pela sua igreja. É o futuro. O que vai acontecer no futuro é o que a igreja espera
através da palavra. Segundo, deixar para a ação de Deus. Quando Deus tirou a nação do Egito, antes de tomarem a terra prometida, Deus mandou que os homens fossem espiar a terra e mandou trazer o relatório. Muitos chegaram e falaram assim: ó, a terra mana leite, a terra mana mel, a terra é muito frutífera, mas nós não podemos entrar, porque lá habita gigantes. Aí Josué e Caleb disse: realmente, tudo que vocês relataram é verdade, mas se Deus falou que vai nos dar a terra prometida, Ele vai cumprir. Olha a diferença de Josué e Caleb para os demais. Isto hoje acontece dentro da igreja. Existe o grupo que vê as coisas com os olhos espiritual e vê o agir de Deus, mas existe aquele grupo que torce para dar tudo ao contrário. Por que torce para dar ao contrário? Porque já entrou na crise da fé. Não crê mais, não acredita mais, não confia mais. Terceiro, pedir ajuda sempre que precisar. Será que eu e você, diante dos desafios da vida, temos buscado ajuda em Deus? Ou você está indo no homem? O homem não pode fazer nada. Muitas vezes o homem pode causar muitas tragédias naquilo que falamos ou fazemos, mas quando buscamos ajuda em Deus, Deus traz a resposta. Pensar grande. Quando Josué e Caleb foi até a terra prometida, eles pensaram grande. O Senhor vai nos dar a terra que mana leite e mel. Desenvolver a competência importante como revolução ou resolver problemas, pensamentos crítico e liderança. Deus precisa fazer justiça em muita liderança, porque muitos estão com pensamentos críticos a respeito da liderança. Sempre que Deus levanta uma liderança que vai trazer a solução, existe aqueles com pensamento de crítica e começa a criticar. Então vamos lá. Desafios na Bíblia. Na Bíblia, o Senhor aconselha a sermos fortes, corajosos, mesmo em meio às dificuldades. Você tem sido corajoso? Você tem sido corajosa diante a dificuldade, diante os desafios, diante as lutas? Josué se abateu. Volta para mim no início.
Deus falou com ele: não tô, mandei eu. Esforça-te, levanta, porque está batido, porque parou. Tenha ânimo, porque eu vou cumprir a meta que eu propus dentro do meu projeto. Anima-te, porque eu sou contigo. Deus está mandando te dizer: anima, porque Ele é contigo. Não importa o que está enfrentando, não importa o que está passando, anima-te, porque Ele é contigo. Jesus Cristo disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos os desafios que se levantaram contra Jesus, Jesus venceu todos, porque Ele teve o quê? Ânimo. Jesus passou a mesma situação que Josué, quando ele chamou os discípulos para ir ao Getsemane orar. Jesus deixou eles atrás e foi mais à frente. Quando ele voltou, o que Jesus viu? Todos dormindo. O que está acontecendo hoje? Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque a igreja ainda está dormindo. Dormindo o sono espiritual. Muitos estão dentro da igreja achando que Jesus não vai voltar mais. Ele olha para os discípulos e diz: não puderam sequer vigiar uma hora. E ele volta a orar de novo. Quando ele olha os discípulos dormindo de novo, aí Jesus fala assim: Senhor, que não seja feita a minha vontade. Eu acredito que ali toda a carga de toda a humanidade estava sobre ele. E ele precisava ter bom ânimo, não temer e nem ficar espantado por aquilo que ele ia enfrentar. Mas ele teve força e disse: que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Na mesma hora, o Espírito Santo veio sobre ele e o fortaleceu. Terceiro, Sara enfrentou desafios, dificuldades, mas em vez de deter no que já havia passado, ela permaneceu firme em oração. Deus abriu novas portas para ela. Sara era estéril, não podia ser mãe, e as pessoas afrontavam ela por causa desse desafio, porque ela era estéril. Não desistiu, ela não desanimou, ela não parou, ela lutou, ela orou para vencer o obstáculo, o desafio, e Deus abriu a porta. É o que Deus quer fazer para mim e para você. Talvez você está sendo afrontado. Olha a
batendo nariz a nariz, mas Deus vai te dar a vitória. Deus vai abrir a porta e vai vir o escape. Exemplo: Israel vagou pelo deserto por 40 anos. Cabia a Josué conduzi-los à terra prometida. Porque ficaram 40 anos vagando, rodando em círculo. A multidão chegava e falava assim: olha, nós já passamos aqui. Ali está uma marca que eu fiz. Por que eles vagaram 40 anos em círculo? Porque não souberam enfrentar os desafios. Porque existem muitos desafios que é enviado pelo próprio Deus para nos preparar, para mudar o nosso caráter, para moldar quem nós somos, para sermos homens e mulheres de Deus. E Josué foi escolhido para conduzir esse povo, para ensinar o povo a vencer os desafios. Deus tem levantado o nosso líder para nos ensinar a vencer os desafios. Desafio no ministério, desafio na família, em todas as áreas. Mas temos que obedecer. É melhor do que sacrificar. Teria que reivindicar a terra prometida. Para entrarem na terra, teriam que se arrepender das reclamações, das murmurações, dos questionamentos. O porquê é o que acontece hoje. Hoje, a igreja de Cristo quer o interrogar, quer o questionar, quer o pressionar. Tudo que Deus faz é bom, agradável e perfeito dentro da sua vontade. E eles não estavam entendendo. Então cada desafio que eles enfrentavam, a nação enfrentava, Deus apertava o círculo para escolher aqueles que iam entrar na terra prometida. De milhões e milhões que saíram, só 2 da maior idade entraram na terra prometida, que foi Josué, que foi Caleb. O resto foi ficando para trás. É o que está acontecendo hoje na igreja. Muitos estão ficando para trás. Quantos já sentaram do seu lado? Quantos você já viu subir no altar e pregar, mas não está mais? Porque sentiram saudade do Egito, trocaram o novo céu e a nova terra pelo mundo que já é do maligno. Vou te lembrar aqui, quando começou o ano de 2025, eu comecei com a primeira mensagem do ano. E vou trazer à sua memória aqui uma coisa que eu falei. Se Deus permitiu viver até o último dia deste ano de 2025, eu vou fazer questão de pedir o Jonathan para colocar aqui na televisão, para você ouvir
Quantos iniciaram o ano com você na igreja e no terceiro mês do ano já não está mais? Porque não souberam enfrentar os desafios que a vida nos propõe. É hora que Deus está preparando a igreja para entrar no céu, e muitos estão brincando. Israel brincou com Deus e pagaram um alto preço. A nação mundialmente está brincando com Deus, e vai chegar o dia da justiça de Deus, aonde Ele vai falar: minha é a vingança. Dos seus habitantes atuais. Para a nação entrar na terra prometida, ele tinha que vencer os inimigos, porque lá já tinha moradores. Todos nós queremos facilidade. Muitos de nós não queremos lutar para conquistar. Você já viu o esporte, em qualquer categoria, nos ensina muitas mensagens. Muitos atletas, quando entram no torneio, eles buscam ser o número 1. Eles buscam ganhar a medalha de ouro. Muitos têm que vencer desafios. E muitos, às vezes, são pessoas deficientes, que não medem esforços para alcançar o seu objetivo. Eu quero trazer para a igreja do século 21, não mede mais esforço para ganhar a maior medalha, que é entrar no céu. Muitos não lutam mais, muitos não dedicam mais, muitos não buscam mais, porque relaxaram. Mas o atleta, ele abre mão da sua alimentação. Ele abre mão de muitas coisas para ser o número 1, para colocar a medalha no peito e erguer a bandeira da sua nação. Eu e você, muitas vezes, não lutamos mais para receber lá no céu a coroa da vida e levantar a bandeira, que é Jeová Nissi, a nossa bandeira. Eu não vejo a hora de entrar lá no céu e levantar a minha bandeira, aonde viverei o novo céu e a nova terra. Lutar, liderar batalhas, promover liderança espiritual. Josué teve que lutar batalhas e liderar espiritualmente aquela nação. Quarto, ao sentir o peso avassalador da tarefa diante dele. Talvez você está aqui nessa noite, ou você que vai ouvir a mensagem. Deus tem te levantado como líder espiritual para lutar pela sua casa, lutar pela sua família, lutar pelos seus filhos, lutar por aquilo que você ama, lutar pela sua salvação, lutar pela bandeira que é Jesus, o único que liberta, transforma e salva. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Cefas, o Senhor proferiu estas palavras de incentivo, que é o que nós lemos ali, ó. Não temas. Deus está incentivando. Deus está nos incentivando a continuar. Ele está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Ainda que você não consegue ver com seus olhos físicos, mas Deus é contigo. Ele sabe o que você está enfrentando, o que você está passando. Ele é contigo e nunca vai te deixar. O que significa ser forte? A parte de ser forte é corajoso. Significa confiar no Senhor de verdade. Tem cristão que só confia quando Deus dá. Mas quando vem o desafio, ele não confia. Ele desconfia. Ele acha que no meio daquela luta Deus o abandonou. Temos que confiar. Como Josué confiou. Quando Deus falou com ele: não temas. Josué, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Diz assim: esforça-te, tem de bom ânimo. Olha de novo, ânimo, ânimo. Anima você que está sentado. Anima você que entrou na caverna. Deus está mandando te dizer: é hora de você animar, porque o fim está chegando, o arrebatamento está próximo. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais e lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo. Olha Deus falando de novo, ânimo. Deus não chamou covardes para a igreja. Deus chamou homens e mulheres corajosos. Deus te escolheu a dedo, mesmo quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, já houve uma briga, e você, nós vencemos o desafio e conseguimos a vida. Para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Irmãos, olha quão grau profundo está nesta passagem. Josué, aonde você andar, eu vou ser contigo. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou colocar a minha primeiro. Josué, aonde você colocar a sua mão, eu vou colocar a minha primeiro. Aonde você andar, eu vou estar te conduzindo. Será que Deus pode olhar lá do céu para baixo e ver para mim você e dizer esta mesma palavra? Aonde
onde você andar, eu vou conduzir. Não temas, porque eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Para vencer os desafios, você precisa cuidar do seu coração. Ô membro perigoso, né? É esse tal de coração. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Às vezes o seu coração te engana. Às vezes o coração daquele que você vê te engana. Porque esse é um órgão malicioso. Na mesma hora que ele mostra uma pessoa boa, ele se transfigura. É o que Satanás está fazendo. Ao mesmo tempo que ele é mau, ele se transfigura em uma pessoa boa. É por isso que ele está enganando, se for possível, até os escolhidos. É por isso que você tem visto muitas pessoas abandonarem a fé. Não é igreja, a igreja não salva ninguém. Nome de igreja não salva ninguém. Pastor não salva ninguém. O que salva é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Ele que salva. É Ele que liberta. É Ele que transforma. É Ele que levanta o homem abatido e faz um novo homem. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Ali está te dando diretriz ou direção de ir em outros lugares, de buscar recurso em outro lugar, de você buscar recurso no homem. Não. Ali está dizendo: esta é a vitória que vence o mundo. O que vai fazer eu e você vencer o mundo é a nossa fé. Como do mesmo jeito, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui quebra tudo que você tem ouvido aí fora de errado. Quantos líderes estão em cima do altar, negociando aquilo que Deus pode fazer ou deixar de fazer? Jesus deixou a resposta para tudo. O que vence o mundo, o que é o mundo? Os desafios. O desafio que você está passando aí. O desafio que você está enfrentando. O desafio que você vai ouvir depois, está enfrentando. O que vai fazer você vencer, o que vai fazer nós vencermos, é a nossa fé. Qual é o grau que a nossa fé se encontra agora? Mas eu quero ser bem simples e objetivo. Se a sua fé ainda for do tamanho de um grão de mostarda, você pode obter muita vitória. Olha como que Deus é poderoso. Ele não quis muita coisa, ele só falou: se você tiver o grão, a fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é pequenininho, mas quando ele cresce, ele se torna uma árvore que traz sombra. Já é o suficiente. Talvez você está aí, irmão, mas a minha fé é tão pequenininha. É suficiente para você vencer o mundo, para você vencer os desafios, para você vencer os problemas, para você vencer as lutas, para você vencer as dificuldades que surgem quando nós mesmo esperamos. Provérbios 4:23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração,
porque dele procedem as fontes da vida. Tem gente que fala assim: eu ando segundo o meu coração. Deus está mandando nós guardarmos esse membro que pulsa 24 horas, porque ele é perigoso. Este membro aqui pode causar numa comunidade um estrago imenso. Então ele está mandando dizer: guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quem é a fonte da vida? É Jesus. E se você ir lá em Ezequiel, se eu não me engano é o capítulo 36, se eu estiver enganado o pastor me corrige ali, que fala que Deus vai colocar um novo coração no homem, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Olha lá. E vos dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Coração de carne é sensível, ele é flexível, mas o coração de pedra é aquele que não acredita em nada, ele não cede em momento algum, ele torce ao contrário até o último suspiro. Talvez tenha um desafio dentro da sua casa, de alguém que você ama, e ele fala assim: eu nasci assim, vou morrer assim. Noé construiu a arca para ser guardado da morte. Moisés precisou voltar no Egito, com medo de ser morto por causa do seu passado. O povo foi liberto da escravidão. O centurião voltou para casa com apenas uma palavra de Jesus, e o seu criado foi curado. Paulo começou a ouvir a voz de Deus e teve direções de Deus para cada decisões, desafios importantes que precisamos vencer. Primeiro desafio: acreditar em si mesmo. Você é capaz, porque Deus te escolheu. Não importa o grau de dificuldade naquilo que você almeja, Deus te capacitou. Você é capaz de fazer aquilo que está dentro da vontade de Deus, porque Ele te escolheu e colocou dentro de você o Espírito Santo, com autoridade, capacidade, sabedoria, inteligência, unção para governar. Quando Deus criou Adão, Ele falou assim: governa sobre tudo aquilo que está no céu, na terra e debaixo das águas. Domine sobre tudo, sobre tudo. Deus te capacitou para dominar, então acredita em você mesmo. Juízes 6:15. Ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor de meu pai. Quem que é esse aqui? Gideão. Ele se sentiu menor. É que o mundo e o sistema está fazendo eu e você se sentir o menor. O sistema e o mundo quer
que cada dia eu e você não acreditamos em si próprio e principalmente em Deus. Foi o que esse menino aqui fez. A minha família é pobre, eu sou o menor. Não importa se você é pobre, não importa se você é o menor, importa é aquele que está contigo e aquele que fala contigo. Deus falou com ele: varão valoroso, homem de coragem. Êxodo 3:11. Desafio: vencer os obstáculos da vida. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Olha aí outro que se sentiu inferior, que se sentiu pequeno, que se sentiu incapaz. Deus falou assim: eu te escolhi no meio do maior desafio que Israel estava vivenciando. Foi eu que te guardei os 3 primeiros meses de vida, quando muitas crianças estavam sendo mortas. Eu te guardei. Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 29, diz assim: certa mulher que havia 12 anos e tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Essa mulher enfrentou 18 anos de desafios. 18 anos perdendo sangue. 12 anos. Obrigado por você me corrigir. Perdão. Ela perdeu tudo. E a Bíblia estava dizendo que ela estava indo de mal a pior. Quanto mais ela buscava solução, mais a situação dela piorava. Mas ela ouviu falar de quem pode mudar os desafios. Ela veio por detrás e determinou dentro do seu coração: se eu só tocar nas suas vestes, eu serei curado. O que nós lemos lá atrás? O que vence o mundo é a nossa fé. O que traz um milagre é a nossa fé. Terceiro desafio: viver uma vida de abundância. João capítulo 10, versículo 10. Estou indo para o final e a conclusão. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Essa é a função de Satanás. Ele vem como um ladrão: roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Você está vendo a diferença de um para o outro? Um veio para destruir. É o que você está vendo hoje no mundo. É o que ele está fazendo dentro das igrejas. Ele está entrando dentro das igrejas como um ladrão. Ele está matando, ele está minando os liderados, os líderes. Ele está acabando com a igreja, porque se ele acabar com a igreja, ele impede muitos de entrar no céu. Mas Deus
veio para dar vida e abundância. Mesmo que fica minoria, Deus vai levantar você, eu, nós, para o seu projeto se concluir. Como concluiu no deserto, vai concluir no século 21, o arrebatamento da sua igreja. Quarto desafio, de ser verdadeiros cristãos. Chegou a hora de sermos verdadeiros cristãos. Chega de brincadeira. Chega de duas faces. Tem gente que anda com a máscara. Tem a máscara de cristão, né? E tem a máscara de quem ele é. Verdadeiro, depois que ele sai daqui, ó. Chega. Hoje é dia de eu e você deixar todas as máscaras que nós estávamos usando no altar de Deus. Ser verdadeiros cristãos. Porque Deus conhece e sonda o coração. Então cuidado com o seu coração. Por fora você pode mostrar que é um cristão. Que todo mundo gosta. Que todo mundo simpatiza. Mas cuidado com o seu coração. O que ele demonstra. O que você é. Porque Deus vai tirar a sua máscara. Deus vai tirar a minha máscara. Nesta noite. E vamos sair daqui. Verdadeiros cristãos. Porque só vai entrar no céu. Verdadeiros cristãos. 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3. Vós sois a nossa carta. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês é a nossa carta. Eu vim para o Pai, mas deixei vocês para ser a carta que vai ser lida. Quando as pessoas olham para você, pastor, eles têm que ver a carta de Cristo. Quando as pessoas olham para mim, eles têm que ver a carta de Cristo. Será que as pessoas, quando estão olhando para nós, estão lendo a carta de Cristo? Escrita em nossos corações. Olha aí, irmão. Cuidado com o seu coração. E agora está no plural. Cuidado, porque ele é enganoso. Conhecida e lida por todos os homens. As pessoas não estão preocupadas no que você está pregando. Elas estão olhando para a sua vida e lendo a carta se realmente você é de Cristo. É mentira que eu estou falando? Muitos não estão preocupados no que você está pregando, não. Ele está lendo a sua carta se você reflete Cristo. Porque Jesus falou, vocês serão a minha testemunha. Será que somos testemunhas de Cristo? Será que as pessoas têm olhado para nós e visto a verdade? Por todo dia já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, preste atenção, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Existem dois tipos de coração que uma pessoa só pode ter: o coração de pedra e o coração de carne. Só vai prevalecer esta passagem, o coração de carne. Porque aí o Deus vivo vai habitar. Conclusão. Todos nós temos desafios para enfrentar todos os dias. Mas uma coisa é certa. Temos um Deus que nunca deixa de lutar. Nunca nos deixa sozinho. Sempre está nos fortalecendo, nos capacitando para vencer,
Nunca fuja dos seus desafios, porque Deus é contigo. E deixo 4 versículos para encerrar. Filipenses 4,13. Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas, é em Cristo que me fortalece. O que me fortalece é Deus. Segundo, Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É por isso que você está aqui, porque você faz parte do propósito de Deus. Foi o próprio Deus que te chamou, foi o próprio Deus que te escolheu, e Ele vai concluir todo o propósito que Ele determinou sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O que é destra? É uma ferramenta que o rei usava. Ela tinha aproximadamente entre 40 e 50 centímetros de comprimento. Ela era tipo um bastão com esse microfone. E no seu final era redondo, com pedras preciosas, valiosas, que eram incluídas dentro dela. E quando o rei estendia o seu cetro, era feita justiça, para dar sentença, para julgar. Deus que sustenta com a destra da sua justiça. A destra de Deus está direcionada a mim e você, e Ele vai fazer justiça ao meu e o seu favor, e ao favor da sua igreja. E encerro aqui, Salmos 46, versículo de número 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Talvez o desafio te levou na maior, profunda angústia. Mas Deus não quer que você esqueça que Ele é o seu refúgio. Que é refúgio? Lugar de conforto, lugar de amparo, lugar onde se sentimos protegidos. E Ele diz mais: sou a fortaleza. Quando estamos em Deus, não tem nada que pode nos abalar. Ainda que o céu se muda para um lado, para o outro, ainda que as águas fiquem bravias e faça a maior enchente mundial, não vai nos atingir, porque estamos na fortaleza. Aí, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus cela. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É para onde eu e você vamos. Amém.